E aí pessoal do Seven Faces, eu sou Francis Litt do videoblog do Francis e hoje é quinta-feira, dia 22 de julho, dia do trabalho doméstico. Trabalho doméstico foi uma coisa que eu nunca fiz muito na minha vida. A gente sempre teve empregado em casa, ou então minha mãe lavava roupa. Ou seja, eu fui poupado pela realidade desse pequeno detalhe da vida prática. Só que teve uma exceção pra isso aí. Teve uma época, um tempo atrás, que eu era mais quebrado, assim, mais sem grana, e morava com outros dois amigos também meio sem grana. E a gente adotou o sistema que eu dei o nome, que eu batizei carinhosamente de sistema da tolerância solidária. Ou seja, à medida que nossa tolerância ao mau cheiro, à sujeira, à bagunça espalhada pela casa inteira era pequena, a gente ia lá e se mobilizava para fazer alguma coisa solidariamente pela coletividade. O problema é que a tolerância da gente era grande, cara, saca? A maioria das pessoas ficavam assim pensando: pô, cara, da última vez quem arrumou essa coisa fui eu, então eu não vou arrumar porra nenhuma não, eu vou esperar ele lavar. Então nessa competição, porque os homens sempre competem em relação a tudo, inclusive a sua resistência à sujeira e ao mau cheiro, então nessa competição nós fomos desenvolvendo um sistema de eficiência que tornou o nosso lar temporário num verdadeiro chiqueiro, que eu carinhosamente apelidei de o meu buraco sujo. A minha outra experiência morando sem os meus pais foi quando eu passei no vestibular e fui morar com um colega meu que não tinha uma tolerância à sujeira tão grande quanto esses outros meus amigos. Então ele desenvolveu um sistema que não me agrada nem um pouco, que era o sistema de turnos. O que significa que cada um de nós tinha que lavar determinadas partes da casa uma determinada quantidade de vezes por semana. Foi então que eu usei a minha grande determinação de quebrar as regras para desenvolver o conceito de ilusionismo sanitário. Eu defino o ilusionismo sanitário, como o próprio nome diz, como a arte de simular, emular, fingir, criar a ilusão de que a limpeza está sendo feita, mas ela não está. E o ilusionismo sanitário foi uma coisa que eu desenvolvi quando eu me deparei com o fato de que eu não só não quero lavar um banheiro, como eu não sei lavar um banheiro. Se você for no supermercado, você vai ver que a parte de produtos de limpeza é uma prateleira imensa, que tem uma quantidade imensa de coisas. Eu não sabia nem por onde começar. E nessa época eu não tinha telefone na minha casa. Eu não ia ligar, eu não ia descer no orelhão para ligar para minha mãe e perguntar como lavar um banheiro. Então eu resolvi usar o método da ilusão, que consistia mais ou menos em levar um monte de vassouras e produtos de limpeza quaisquer pro banheiro, enquanto eu ficava fazendo algum barulho e jogando uma água ali, dando uma enxugada com a toalha dele, até a coisa parecia que tinha sido lavada. Depois eu jogava alguns produtos de limpeza por ali e dava aquele cheiro assim. Meu colega chegava no banheiro, via que estava mais ou menos limpo, porque ele já tinha limpado ele uma vez na semana, né? Sentia o cheiro de produto de limpeza e falava: pô, Francis, que legal, você lavou o banheiro, viu? Nem foi tão difícil. O próprio conceito de realidade é uma coisa muito subjetiva. Se você sentiu o efeito, você viu o efeito na sua frente, é como se a coisa tivesse acontecido. No final das contas, gente, o que importa é que a gente faça o que quer que a gente tenha que fazer bem feito. Ele lavava a coisa muito bem. E eu era um verdadeiro David Copperfield da pseudo-lavagem de banheiros. Trabalho doméstico é uma bosta. Ninguém gosta de fazer trabalho doméstico. Só que furúnculo na bunda também é uma bosta. E não existe o dia do furúnculo na bunda. Então eu fico aqui pensando, por que existe o dia do trabalho doméstico, sendo que já existe o dia do trabalho convencional? Tem duas alternativas que eu consigo pensar. A primeira delas é que o povo é realmente hipócrita quando eles falam que todo trabalho é digno, porque alguns trabalhos são dignos de pena, como os trabalhos domésticos, né? Então, apesar de que é um trabalho sujo que alguém tem que fazer, eles excluem a categoria das pessoas que executam os trabalhos domésticos para um dia separado. Pois não, eu não acho que seja isso. Vamos tentar analisar a coisa por uma perspectiva mais filosófica, por assim dizer. Trabalho doméstico, gente, é basicamente... O que é trabalho doméstico? Trabalho doméstico é a gente lidar com a nossa própria sujeira, com o nosso próprio dejeto, vamos dizer. E a nossa relação com a sujeira, com as nossas próprias fezes, é uma relação que tem tudo a ver com a condição humana. Pensem a respeito, olha só. O ser humano, o Homo sapiens, meu Brasil, é o único animal que usa papel higiênico. Nós somos o único animal que constrói grandes estruturas de alvenaria para a gente lidar com nossas próprias fezes. Enquanto que os animais, os outros animais, eles cagam em qualquer lugar e alguns até jogam em caráter recreativo suas fezes uns nos outros. Quer dizer, os animais fazem uma grande festa com o seu excremento, com o seu cocô, enquanto que a gente tem toda essa necessidade de colocar o cocô de longe e criar
papel higiênico perfumado para limpar nossas bundas, enquanto a gente tem essa necessidade de colocar ele longe da gente, isolado em esgotos que passam pelo subterrâneo. Nós negligenciamos a merda que sai de dentro de nós, em vez de aceitar ela como uma coisa que faz parte de nós. Eu penso, será que essa tendência não tem a ver com essa nossa necessidade de negar o nosso lado animal? Porque a nossa capacidade de viver com a natureza, de conviver com a natureza bruta, é muito baixa. O ser humano, ele é rapidamente eliminado por outros predadores quando ele está na natureza. Então, talvez o fato da gente não conseguir conviver com o próprio excremento tenha a ver com o fato de a gente não conseguir conviver com a ideia de que nós também somos animais. Então nós artificializamos o mundo e o cocô seja só uma metáfora. Então talvez a gente separe o dia do trabalho doméstico do dia do trabalho comum, porque a gente pensa, no dia do trabalho comum, quem é que comemora? Todo mundo, o jogador de futebol, o engraxate, o caixeiro viajante, o compositor de hinos nacionais, toda a galera, menos o cara que faz o serviço doméstico. Por quê? Porque nós também negligenciamos o excremento, negligenciamos o lado animal, negligenciamos toda essa parte da gente que não fica tão bonita na foto. Então eu quero propor para vocês, pra gente comemorar um dia do trabalho doméstico diferente dessa vez. Sim, porque todo ano todo mundo comemora o dia do trabalho doméstico, não é, França? Então, para comemorar o dia do trabalho doméstico, minha gente, vamos fazer cocô, mas vamos fazer cocô com amor, com carinho. A outra coisa, vocês sabiam que os pitagóricos consideravam 7 o modelo da forma divina e da harmonia? Pois é, 7 faces, bitch.